A palavra do Senhor mesmo, ela nos diz, através do apóstolo Paulo, aquilo que recebi do Senhor, também vos ensinei. Então, justamente, nós estamos procurando, e sempre procuramos isso, né? Procuramos dividir aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, né? Aí, juntamente com as pessoas, para o crescimento, né? E a gente vai estar conversando hoje a respeito de um assunto muito interessante, tá? E até mesmo de muita dificuldade para algumas pessoas, que é batalha espiritual. E também algumas pessoas têm uma dificuldade, têm barreira de estar comentando sobre esse assunto, tá? E também algumas pessoas, elas ficam com uma espécie de medo, né, de o que outras pessoas vão pensar delas quando elas falarem desse assunto. Por exemplo, algumas pessoas, elas têm algo que elas imaginam que só as crianças teriam. Por exemplo, vi um vulto, ouvi uma voz, senti um arrepio, algo assim diferente, não sei explicar o que é. Eu acho que eu vi alguma coisa, mas acho que foi impressão, foi eu que vi. Então, algo assim desse tipo, sabe? Então, a palavra do Senhor, ela sempre nos aconselha, ela sempre nos mostra, né, as coisas como elas são. E acho interessante, a gente vai comentar algumas coisas relacionadas a isso hoje. Por quê? Porque é interessante que quando Deus manda a chuva, né, às vezes, né, claro, há caso específico, né, como no caso de Jonas, mas às vezes aí Satanás já entra com a tempestade, já destruindo, né? Então é bem interessante a gente olhar e enxergar tudo isso de perto, tá? Então vou ler aqui um texto da palavra de Deus que está aí com você e que está escrito, olha só, eu vou ler com você, eu vou ler, vou fazer uma leitura na minha Bíblia NVI, tá bom? E vou ler aqui em Efésios, capítulo de número 6, tá? E a partir do versículo de número 10, que é um versículo bem clássico e fala bem a respeito desse assunto, tá? E vai ser bem interessante, tá legal? Diz assim, olha só, começa falando assim, apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Beleza? E aí vem a seguinte questão. Valdeci Fernandes, por que será que Deus, através do apóstolo Paulo, iria pedir para que alguém viesse a se fortalecer? Será que existiria alguma razão para isso, não? Será que a pessoa ia precisar realmente se fortalecer para passar por alguma situação da vida? Como que será que dá para ver isso aí, Valdeci? Com certeza, né? Nós aqui, essa parte aqui de Efésios 6:10, ela nos ensina muito sobre o que devemos fazer, trazendo para os nossos dias de hoje, né? O que devemos ser revestidos pelas armaduras que Deus deixou para nós. Porque, assim como esse tema aborda a batalha espiritual, então a gente sabe que há coisas que ali não está ao nosso alcance, e a gente sabe que isso é espiritual, então a gente tem que saber lutar com as armas que Deus deixou pra gente, saber lutar com as armas espirituais, porque muitas vezes temos lutas sim, mas que não são ali espirituais, a gente consegue batalhar, mas tem lutas que só pelo poder dessas armaduras aqui que ele deixou aqui pra gente batalhar e conseguir a vitória. Legal. E interessante quando ele disse finalmente, em algumas traduções ele usa uma expressão assim meio diferenciada, mas a gente percebe aqui, olha que interessante, porque às vezes a gente imagina, daqui a pouco a gente vai falar também sobre outras batalhas, outras lutas e outras esferas, né? Mas olha só, parece que não, Valdeci, mas olha que legal, olha que curioso. Ele falando assim,
Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Aliás, pois isso é justo. Olha só, isso parece que não, mas é o contexto, olha só. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só, vem dizendo, e para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só que legal, bastante coisa, hein? Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos, com respeito ao temor, com sinceridade no coração e como a Cristo. Continua dizendo, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, mas quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não só pela aparência, ele quer dizer. E aí continua dizendo, sirvam seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. E aí, versículo 9, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem. Olha só, a gente sofre ameaça constante, hein? Veja lá. Uma vez que vocês sabem que o Senhor é deles e de vocês, está nos céus, e eu estou gaguejando porque eu estou com esse fone que eu estou ouvindo retorno atrasado, vamos lá. E ele não faz diferença entre pessoas. Então eu escuto duas vezes, né? Aqui, a minha voz, essa voz aqui. Bom, tá, vai lá. Então, aí ele diz assim, olha, finalmente, e aí é onde eu gostaria de entrar. Em alguma tradução, ela diz assim, portanto. Outra tradução diz, por tudo isso. Por tudo isso o quê? Que ele acabou de falar. Então, ou seja, tudo isso que nós vimos também e principalmente faz parte de batalha espiritual. Olha só que legal, né, Valdecir? Em tudo isso, né, Valdecir, a gente encontra, né, com certeza, as barreiras e os tropeços aí, né, Valdecir? Com certeza. A gente que o diga aí. Ele falando aí sobre os filhos, sobre a família aí, a gente pode trazer isso para os nossos dias, assim como quando a gente testemunha isso, a gente conversa muito sobre isso, porque é uma batalha espiritual quando a gente decide, nós que estamos aí fazendo sempre um vídeo ou outro, nós que estamos sempre falando aí, ministrando aí, fazendo alguma live, alguma coisa, aí a gente sabe que essa batalha existe, que eu já até comentei que com o pastor mesmo, que é uma coisa extraordinária, quando a gente pega para meditar, quando a gente pega para fazer algo ali para Deus, nossa casa, quando você pega para gravar alguma coisa, então, é uma coisa assim, incrível, que o vizinho da direita, ele liga a máquina, o vizinho da esquerda começa a gritar, a cantar, o vizinho de trás começa a bater no fio e assim vai. Na frente, aquelas motos com estralador começa a estralar. Então, em tudo isso a gente pode ver que o diabo tá aí, não para nem um segundo aí. Ele tenta tirar o nosso foco, né? Tirar a nossa paz no Senhor aí. E isso sim é uma batalha espiritual. E interessante, né? Porque fala assim de batalha espiritual no lar, né, na nossa casa. Fala também a respeito de batalha espiritual com relação ao trabalho, né? Os senhores, né? Os nossos patrões. E sem contar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, a gente convive. Também a questão ministerial, né? Também isso com certeza. E nós entendemos, assim, nesse longo do tempo, deixa eu baixar um pouquinho minha tela aqui. Então, nós entendemos ao longo do tempo que sempre analisar as palavras é bom, né? Porque nós entendemos que cada palavra que ela é dita,
pode ter um sentido, mas também pode ser algo simplesmente meio que lançado aí ao vento. Então é interessante, a gente analisa a palavra, ou o que alguém poderia estar querendo dizer com aquilo, né? Ou de repente alguém acorda assim não muito bem com a vida, né? E acaba falando alguma coisa e acaba ferindo outra pessoa, e aí onde Satanás ele pode entrar e realmente fazer um alvoroço. Aquilo que nós comentamos, a chuva ela vem, né? E Satanás vem com a tempestade aí, querendo fazer aí aquele barulhão todo, né? Aí onde a gente entende a importância dos relacionamentos, né? Onde a gente poderia, por exemplo, a gente vê, olha só que interessante, a gente vê, vamos olhar aqui para o lado físico, a gente vai comprar um carro, a gente estuda sobre o carro, vê o manual, a gente vai comprar um instrumento, a gente estuda sobre o instrumento, vê os recursos que pode oferecer, vai comprar um equipamento eletrônico, uma pedaleira, qualquer coisa aqui, a gente estuda sobre ele. E a gente convive com o ser humano 24 horas, mas a gente não estuda o comportamento do próprio ser humano. Por isso que a gente às vezes não sabe como o ser humano age, como que ele age, aliás. Eu tô falando que eu me enrosco na fala por causa disso aqui. Ele me faz falar atrasado. Mas a gente não interage, assim, a gente não procura, aliás, saber exatamente como que o ser humano ele age, ou seja, mas a gente interage com esse ser humano o tempo todo, constantemente, mas a gente não sabe como ele pensa, quais são as ideias de alguém, como alguém poderia agir daquela forma, o porquê, o poder da reação, né? Lembrando que toda palavra que nós lançamos, ela vai ter uma reação. Que tipo de reação nós queremos ter? Até mesmo o nosso convívio, nosso lar, nosso trabalho. É interessante isso, principalmente sabendo que o ambiente, ele depende muito da gente, né? A gente cria um ambiente ali também, né? E a gente é praticamente a metade do ambiente, né? Dependendo de como a gente age, a gente reage, o ambiente, pelo menos quando chegar perto de nós ali, vai ser um pouco diferente, né? Do que aquilo que as pessoas fazem aí fora. E é interessante. Agora entra nessa questão de mundo espiritual, né? Né, Valdeci? Sim, com certeza. Igual o senhor falou aí, a gente estuda muito, né, pra quando a gente vai... quando a gente tem o desejo ali de querer algo ali, a gente estuda. Esses dias mesmo aí eu estava à procura aí de um teclado aí e estava correndo atrás sobre marcas, sobre modelos aí, e a gente estuda bastante, mas é incrível como eu não parei para pensar nisso aí mesmo, como a gente convive 24 horas aí com o ser humano no trabalho. A gente tem convivência muitas vezes mais tempo com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes aí, e realmente acontecem coisas assim que você não sabe como reagir, né? Você não sabe como se comportar a determinadas situações que a gente acaba passando durante esse processo, durante o nosso dia, né? E por isso que a gente tem que estar sempre pedindo sabedoria aí para Deus, para nesses momentos aí em que a gente sabe que o diabo ali, ele está 24 horas ali tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa comunhão com ele. Por isso a gente tem que pedir muita sabedoria aí para Deus aí, para conseguir vencer. Legal. E também só quero deixar aqui, você pode deixar, tá bom, seus comentários, tá bom? Você pode, de repente, deixar alguma pergunta, alguma opinião, alguma sugestão, tá bom? E de que caminho a gente possa tomar. Porém, a gente está com a linha aqui, e eu só vou dando sequência quanto isso, até aparecer alguma sugestão, tá bom? E diz assim, olha só, fortaleçam o Senhor e na força do seu poder, ou seja, então se o Senhor ele pede fortalecimento para cada um de nós, né, significa que, bom, nós vamos precisar da força que o Senhor está nos oferecendo, porque nós sempre comentamos, Deus não iria oferecer algo para nós
que seria algo assim inútil. Claro que não. Mas Deus, tudo aquilo que Ele dá para nós, com certeza é de grande utilidade. Então, quando Ele diz assim, fortaleçam, é porque a gente vai precisar de forças para passar por determinados momentos da nossa vida, e isso vai exigir algo de nós, né? E a força, como é que a gente faz uma força? A gente ganha força, a gente se fortalece exercitando, né? O pessoal quer ficar meio saradão, meio bombadão, o que eles fazem, né? Vai para academia, vai exercitar, e aí eles, né, vão ficar mais fortes. Então, o cristão, justamente, o exercício da fé, da caminhada com Deus, né, vai fazer com que a gente se fortaleça dia após dia. Então, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, ele diz assim, olha, vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E eu gostei muito, Valdeci, dessa estrinha aqui, desse sistema, por quê? Eu poderia deixar só meu rosto e o seu, mas aqui é interessante que a gente consegue deixar uma imagem a mais, e justamente da Bíblia que a gente está lendo. Isso é legal que as pessoas vão acompanhando, né, os escritos, e isso é bem interessante. Elas vão ver realmente o que está escrito e onde está escrito. Mas olha só, então ele diz assim, para que a gente venha tomar toda a armadura, né? Vistam toda a armadura. Então, quando a gente fala em vestir, a gente fala a respeito de uma proteção. Até mesmo eu estou vestido uma roupa aqui, uma camisa, tá, uma roupa aqui, mas para proteger, para que eu não venha me expor. Então, vistam-se de toda a armadura de Deus. Olha só, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, eu vou entender através desse versículo que se eu não me fortalecer no Senhor e nem na força do seu poder, que se eu não me vestir da armadura de Deus, eu não vou estar firme contra a batalha espiritual, aquilo que vier como cilada, né? E eu possivelmente vai ter dificuldade para discernir realmente essas ciladas, porque quando se fala em cilada, não é algo exposto, escancarado, né? Quando a gente fala em cilada, é justamente alguns esconderijos, algumas coisas assim que são postas em lugar estratégico, né? Em lugares ali onde a gente não vai imaginar. Algumas coisas são preparadas ali justamente para nos pegar, né, de surpresa, para que a gente venha, a hora que perceber, realmente está em cima, né, está muito próximo, a ponto de não se defender, a ponto de não se desviar. Então, quando a gente fala assim em cilada, é algo justamente assim malicioso, né, algo tendencioso e que vem ali justamente para prejudicar. Agora, muitas coisas, a gente sempre comentou a respeito disso, né? Muitas pessoas falam assim, pastor, mas o mundo, né? O mundo jaz no maligno e tal, mas assim, mas eu não tenho batalha espiritual, mas a minha batalha é contra tal pessoa, é contra outra pessoa, é contra outra pessoa. Eu sempre faço o seguinte comentário, quando, olha só, apareceu o seguinte comentário aqui da irmã Vera Zanin, glória a Deus, e olha, eu faço o seguinte comentário, antes de o homem ser criado no mundo físico, ele foi criado no mundo espiritual. Está lá no livro de Gênesis, primeiro, ali no capítulo do livro de Gênesis. Então, o que a gente entende com relação a isso? Que antes das coisas acontecerem no mundo físico, elas já aconteceram no mundo espiritual. Ou seja, então a gente percebe que as coisas elas provêm do mundo espiritual. Primeiro, o homem foi criado, né? A imagem e semelhança de Deus, ele estava falando isso quando o homem, ele foi feito ali das mãos de Deus, né? Porque depois que o homem começou a nascer, né, de casais, aí já não foram mais imagens de Deus, mas imagem do homem, né? Então a imagem de Deus foi contra Adão e Eva, né? E porque é espiritual, porém, quando a gente entra nessa questão de filho de Deus, através do Espírito Santo, a gente passa a ser, sim, claro, a imagem de Deus. Mas a gente percebe que quando o homem, ele realmente permanece em Deus, quando ele está em Deus, a gente percebe que ele passa a ser um ser espiritual, ele passa a discernir algumas coisas daquilo que acontece no mundo espiritual, mas provém justamente disso aí, né, de uma caminhada com Deus, né, fortalecendo o Senhor, na força do poder do Senhor, aí ele vai conseguindo algo, porque algumas pessoas dizem assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, outros dizem assim, eu não consigo discernir isso, discernir aquilo, mas tudo provém ali de uma aproximação de Deus.
Eu vou deixar o Valdeci fazer um comentário, e daqui a pouco eu vou fazer um comentário a respeito daquilo que Jesus mostrava para os discípulos. Vou passar para o Valdeci. Sim, pastor, com certeza. A gente sabe que tem aí, em relação à sua proximidade com Deus, aí a gente sabe que tem várias etapas, vários degraus aí para ser fortalecido. Então, igual o senhor mesmo sempre comenta, tem coisas assim que o senhor comenta, por exemplo, sobre um estudo, e muitas vezes ali a gente não consegue discernir naquele momento, muitas vezes a gente não consegue entender o real sentido daquilo que está sendo falado, mas vai ser de suma importância quando a gente se decidir subir degraus. Lá na frente a gente vai ver, nossa, realmente aquilo que foi ministrado, aquilo que foi falado lá embaixo, naquele degrau que eu estava, hoje eu posso olhar daqui de cima e posso ver que realmente nós teríamos que ter feito daquele jeito, nós teríamos que ter feito daquela maneira, como foi nos ensinado. Então a gente sabe que há vários degraus, né, para estar subindo aí, e se a gente não decidir subir esses degraus aí, um degrau por cada vez, se a gente não decidir caminhar subindo nesses degraus aí espiritualmente falando, como que a gente vai ser revestidos de toda a armadura de Deus? Como que a gente vai poder discernir essas batalhas, essas batalhas que muitas vezes aí nos tira a paz aí? A gente tem vivido com muitas pessoas que tem falado, não aguento mais, eu não aguento tal situação na minha vida, não aguento carregar esse fardo, tá pesado demais. Mas assim, a gente sabe que é tudo espiritual, a gente sabe que o diabo, ele é astuto, ele trabalha ali, o diabo e os seus comandados, eles são, podemos dizer que eles são uma quadrilha bem organizada, eles não brincam em serviço. Então, eles sabem o momento certo de agir, eles sabem o local certo de agir, eles sabem ali todas as maneiras, todas as formas de agir. Então eles são muito organizados, por isso a gente tem que estar sempre ali se revestindo mesmo de toda a armadura que Deus nos deixa e prosseguindo, né, prosseguindo para o alvo, subindo aí. A gente não nasce já no degrau de espiritualidade lá em cima, já no 15º degrau. Então, mas ele nos deixou aí os degraus para subir. Então, que a gente permaneça aí subindo um degrau de cada vez aí, mas que a gente permaneça mesmo subindo, não parado, não sobe 1, volta 2, sobe 1, volta 3, mas que a gente permaneça firme, subindo aí, que a gente, quando acontecer essas coisas aí, a gente vai estar bem sabendo já como lidar contra as ciladas aí do inimigo. É interessante e muito curioso, porque algumas pessoas, elas conseguiam enxergar aquilo que era espiritual através de Jesus, porque as pessoas até então sem Deus, longe de Deus, tentando viver pela lei, elas não conseguiam enxergar aquilo. E um versículo que eu gosto muito, embora eu goste de todos, mas quando Jesus ele chegou ali para estar pregando, ali uma das suas primeiras mensagens, ele disse a chegada do reino de Deus, diz que as pessoas estavam sentadas em trevas à beira da sombra da morte. Ou seja, então a gente entende que eles não enxergavam as coisas, que eles tinham dificuldade para enxergar. E, ou seja, então Jesus chegou clareando e expondo o reino das trevas, né? E também, ali com os próprios discípulos, Jesus, ele, em momentos, os discípulos não entendiam, eles tinham dificuldade de entender algumas coisas ali diretamente que ele ministrava.
ele chamava os discípulos de lado, porque os discípulos seriam seus sucessores. Eles precisavam enxergar de uma forma diferente. Então, eles chamavam os discípulos de lado e eles começavam a explicar a respeito daquilo que ele estava mostrando no mundo espiritual. E há necessidade de explicar. Por quê? Eu disse aqui por várias vezes. A gente não tem capacidade nem para fazer a obra de Deus. Até para isso a gente precisa da capacidade de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. E a gente não consegue, a gente não tem capacidade nem para entender a Bíblia. Por quê? Porque ela só é entendida, só é discernida através do Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus estava fazendo, mostrando exatamente como as coisas são para os seus discípulos, é justamente isso. Ele estava como que fazendo meio que um papel do Espírito Santo, clareando as coisas para os seus seguidores, porque eles iam precisar realmente dessas instruções. Uma prova disso, por exemplo, é quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e Jesus começou a falar a respeito do novo nascimento. O Nicodemos não entendeu foi nada. Jesus até tirou uma de Nicodemos e falou: Nicodemos, se você é mestre em Israel, né, não consegue entender essas coisas, poxa, né? Aí Jesus explicou, né, assim, de uma forma assim, um pouco mais clara, explicou lá a respeito da serpente que foi levantada no deserto, representava Jesus sendo levantado na cruz e algumas coisas assim. Mas a gente entende que se o Senhor Jesus não ajudar a gente, se Ele não ajudar no nosso entendimento, no nosso conhecimento, nós não somos capazes de discernir absolutamente nada. Então, em todas as coisas, e principalmente para perceber, para ter essa percepção das coisas espirituais, né, a gente precisa estar perto de Jesus, porque Ele é que faz essa conexão. A gente chega perto de Jesus, é como se os olhos fossem se abrindo, né? Às vezes alguma pessoa, não sei se alguma pessoa talvez deve ter comentado com você alguma vez, e dizer assim: mas por que eu não vi isso antes, né? Não viu antes, porque os olhos estavam fechados, né? Chegando próximo de Jesus, que é a luz, né? Clareou uma claridade, claro, as pessoas vão conseguir enxergar as coisas. Até mesmo pessoas que se convertem dizem assim: mas por que eu não vim para Jesus antes? Porque olha só, Jesus é maravilhoso, e Ele abençoa, traz paz no nosso coração, dá um ar tão gostoso, a gente se sente leve, né? Por que eu não vim para Jesus antes? Ora, porque a gente não enxergava. E até para enxergar, a gente nunca iria conseguir enxergar com os nossos próprios olhos. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é como se a gente tivesse pedido para Jesus: Jesus, abra os nossos olhos. Então eu vejo como eu digo, quando eu digo assim: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. É a mesma coisa, e no mundo espiritual é como se eu entendesse assim, sabe? Jesus, abra meus olhos que eu também quero ver do outro lado, sabe? Aquilo que Jesus disse, né? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, encontrará pastagem. Quem está do lado de fora é só escuridão. Tem esperança, não tem expectativa de nada. Mas quem entrega a vida para Jesus, ele abre os olhos, aí ele encontra pastagem, aí o Senhor realmente ele supre a sua necessidade. A pessoa ela vai ver que com Jesus sempre vale a pena. Não é, Valdecir? Sim, com certeza. Quando você se decide mesmo, assim, verdadeiramente se entregar, se jogar nos braços de Jesus, assim, como o senhor falou e comentou, bem colocado, vai abrindo o entendimento, porque a gente sabe que eu sou prova disso, então eu posso falar com certeza, com convicção aqui que o estar na igreja, o estar ali, muita gente hoje em dia, infelizmente, o diabo, isso é uma batalha espiritual, entra nesse assunto que a gente está falando, o diabo colocou no coração das pessoas que elas não precisam de ir à igreja. Hoje em dia o diabo ele colocou no coração das pessoas já. Eu tenho conversado com bastante gente, chamado bastante gente para estar, né? Eu tenho evangelizado, mas as pessoas elas falam: a igreja sou eu tô em comunhão com Deus, isso é o que importa. E a gente sabe que elas não estão firmadas, não se firmam porque elas não estão se achegando, elas não estão andando conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus diz que para buscarmos da graça e do conhecimento dele. E eu acredito assim que na casa,
onde elas estão, elas muito dificilmente vão conseguir ali, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. Então, na igreja a gente consegue fazer isso. Na igreja a gente consegue estar em comunhão ali com os nossos irmãos. Então, o diabo ele já colocou, ele já trabalhou bastante nisso daí, e muitas pessoas ali, elas estão longe da presença de Deus. E a gente vê também, assim como falei, que eu sou prova viva disso, que o apenas ir na igreja, vamos dizer assim, não quer dizer que você está revestido, não quer dizer que você vai vencer as batalhas espirituais. Não, é quando você decide mesmo verdadeiramente ter um encontro com Deus, é quando você decide realmente ali se jogar de braços abertos ali para Deus ali. Então, quando você, mesmo uma situação da Bíblia, quando você começa a ler ali a Bíblia, começa a estudar sobre algo, o Espírito Santo ele já vai te jogando para outra parte, ele já vai fazendo um estudo completo ali no seu coração. Você não consegue parar de ler, você não consegue parar de meditar, porque ele está te enchendo, ele tá ali, mas é tudo questão de você se deixar entrar assim a fundo com o Espírito Santo nisso. Então, a gente não consegue realmente, é quando a gente decide mesmo assim, meditar, quando a gente decide receber o alimento, receber essa armadura de Deus, que é a palavra dele, dificilmente a gente vai deixar de lado, dificilmente a gente vai deixar de lado a palavra de Deus para fazer outras coisas. É interessante. E o Senhor, ele falando a respeito da armadura, querida, ou seja, dessa proteção, dessa cobertura no mundo espiritual, né, e nós sabemos que no mundo espiritual há uma necessidade de cobertura, tanto que no mundo físico existe essa cobertura bem superficial, né, mas as pessoas que vão para a guerra, elas, até mesmo policiais, eles já têm uma certa proteção, né? Tem um colete ali, os outros policiais, assim, que eles já pegam um pouco mais pesado, eles já vão com escudo, né? Já uns coletes, assim, mais reforçados, né? Para outros que já vão mesmo ali para o confronto. No Rio de Janeiro, por exemplo, se encontra aqueles carros que vão entrando nas favelas, né? Que eles chamam de caveirão, e os carros já chegam recebendo bala, eles recebem aquele caveirão a bala, né? Ou seja, mas a bala não ultrapassa aqueles vidros, né, aquela lata toda reforçada, mas porque ele foi altamente preparado, né, foi capacitado, foi preparado, foi projetado justamente para aquilo. Então o Senhor, ele projetou essa armadura espiritual justamente para que a gente combate. O Senhor projetou no mundo espiritual para que a gente venha tomar para nós, justamente para que a gente venha estar apto e preparado justamente para a luta. Por quê? As ciladas dos homens, a gente entende quando o pessoal faz até desculpa entrar fazer esse comentário, mas a gente vê um ou outro dando susto, uma pessoa assustando a outra, e alguma pegadinha, alguma coisa assim. A gente vê as ciladas, é uma espécie de uma cilada que as pessoas fazem, o outro cai, ou ficou só olhando, sabe? Um preparando cilada para o outro, daqui a pouco, aquele susto, né? Mas isso, os homens que são falhos, eles conseguem de alguma forma até preparar ciladas para os outros e acabam apanhando, né? Pessoas nem ciladas. Agora imagine Satanás, que é um chefe das ciladas, um doutor das artimanhas, alguém, sabe, extremamente astuto, né? Isso no mundo espiritual, sabendo que as pessoas que estão no mundo físico nunca vão conseguir enxergar. Olha só, aquilo que eu comentei, isso do mundo espiritual para o mundo físico. As pessoas nunca vão conseguir enxergar porque elas não estão nessa atmosfera, nesse mundo espiritual. Agora, olha só, e muito mais ainda daquilo que eu comentei por esses dias aí, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o príncipe desse mundo segue o entendimento das pessoas. Ou seja, agora imagine você também, uma pessoa cega, cairia ou não cairia em uma cilada? Assim, com certeza, não precisa nem tanto sacrifício assim.
cega tem uma covardia, né? A pessoa até cega vai preparar cilada para a pessoa cega. Negócio até mesmo desproporcional, né? E então, justamente, elas estão justamente nesse mundo escuro, né, caindo, precipício, dia após dia, em ciladas e artimanhas de Satanás, sem até mesmo perceber para o lugar onde estão indo. E elas imaginam que esse lugar é o melhor, né? Muitas pessoas procuram até mesmo, eu sei que a gente está falando com um grupo variado de pessoas, né? Eu sei que a gente está falando com pessoas assim de muitas crenças, até mesmo, eu sei, nós sempre respeitamos, mas assim, a fé que nós temos para a nossa crença é a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro que é transformador. Só existe esse livro que transforma a vida. Então, se alguém quiser ter vida transformada, eu aconselho, primeira coisa, começar a ler esse livro, e de preferência começar pelos evangelhos, e de preferência pelo evangelho de Mateus, já vai começar conhecendo a vida de Jesus. Mas, assim, essas ciladas que são preparadas, né, e as pessoas elas vão caindo dia após dia, você pode ver. Eu comentei um tempo atrás aqui na igreja, poucas semanas atrás, a respeito de, algumas pessoas comentam que o homem está em processo de evolução. Ah, o homem está em processo de evolução, pastor, o homem evoluiu. Mas como é que o homem pode ter evoluído? Se cada dia tem uma lei nova, e se cada dia tem uma lei nova, é porque cada dia tem uma transgressão nova. Não, pastor, não tem transgressão nova, o pecado é o mesmo. Tá, é o mesmo. Ó, lembra quando, por exemplo, chegou, faz pouco tempo, vou falar de coisa assim bem recente, quando, por exemplo, começou a aparecer esse dinheiro do governo aí, sendo liberado para o governo, para algumas pessoas, para um grupo de pessoas tal, e poderiam sacar. Então, você lembra? Olha só, isso aí não existia. Então, não existia essa malícia no coração de pessoas. Mas aí começou a surgir esse valor liberado pelo governo, por causa da pandemia, né, para dar esse suporte para o povo. E aí, então, alguns já começaram a maquinar o que nós vamos fazer para desviar esse dinheiro para a nossa conta. E muitas pessoas foram enganadas, né, inocentes, até mesmo sem saber, e os caras entravam no sistema, procuravam pegar dados, né, roubar dados de pessoas para manipular. Os caras têm uma mente engenhosa, os caras são muito criativos, né, para o mal, ou seja, mas você percebe que há uma regressão, né? E a pessoa fala assim, é uma evolução por causa da tecnologia. Não, mas existe a tecnologia e ele usa a tecnologia para transgredir a lei. Então, existem sites, por exemplo, extremamente seguros. O cara consegue entrar em site da Casa Branca, o cara consegue entrar em site do Banco do Brasil, de tantos, sabe, que extremamente seguros. Então, os caras conseguem lá. Os caras são, assim, criativos. Então, a gente vê a regressão do ser humano. O ser humano sem Deus... enquanto alguém olha algo e vê algo bom, interessante, algo muito legal, ele já olha enxergando pelo lado da malícia. É algo, sabe, a gente percebe que o ser humano ele está em regressão, e o ser humano sempre, sem Deus, querido, ele sempre vai estar em processo de regressão, sempre, né? E o ser humano ele começa a evoluir, querido, não quando ele começa a ser conhecedor de tecnologias ou de, sabe, daquilo que tem no mundo afora, de forma nenhuma. O ser humano ele começa a evoluir a partir do momento que ele se encurva diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus e diante do nome de Jesus. E aí, Valdeci? Com certeza, pastor. É legal, é interessante mesmo, como a pessoa começa, sem Deus ali, ela começa a maquinar já, não pode ver uma facilidade ali para estar passando por cima muitas vezes dos outros ali, de tirar um ganho, né, um proveito, elas começam a maquinar já. Realmente, por exemplo, muitas vezes aí eu trabalhei com Uber, então eu posso dizer assim que muitas vezes, assim, tinha colegas meus, assim, que falavam, eu vou fazer por debaixo dos panos ali, vai tocar, vai chamar para me fazer a viagem, e eu vou acabar recusando, cancelando, pegando passageiro e vou fazendo particular. Então, a pessoa sem Cristo ali, ela tem essa capacidade de tentar tirar proveito em cima de tudo ali, né? Em cima de toda e qualquer situação ali. E a gente vê aí em relação à armadura de Deus aí, que trazendo para os nossos dias aí, a gente sabe também na empresa, que a gente trabalha em empresa aí,
a gente tem que... O que a gente faz na empresa? A gente tem que ser revestido lá. A gente falando pelo lado físico, né? A gente tem que usar o óculos de segurança, a gente que trabalha com maquinário, né? A gente trabalha com óculos de segurança, a gente trabalha com uma bota ali de proteção, para que se cair algo ali, uma peça ou alguma coisa ali, se cair em cima dos nossos pés ali, não machuque. A gente trabalha com luvas para não danificar as nossas mãos, né? Não danificar ali, não cortar, não rasgar, dependendo do que se trabalha ali nos maquinários, né? Então, a gente tem essa necessidade de ser protegido, a gente tem essa necessidade de ser revestido ali. E na empresa mesmo, quando se a gente está bem revestido, se a gente está com o nosso óculos ali de proteção, pode voar peça, se acabar batendo ali no local onde está o óculos ali, dificilmente você vai se machucar, dificilmente você vai ser atingido. Então, e a gente pode trazer isso para a palavra de Deus. Dificilmente a gente vai ser atingido, dificilmente a gente vai se machucar, a gente vai cair, se a gente estiver com esse revestimento da palavra de Deus, com esse revestimento, toda a armadura que ele tem determinado, deixado para cada um de nós aí. Bênção. E esse assunto é bem amplo, e a gente leu apenas aí 2 versículos, né? E 3 versículos. E galera, valeu por todos os seus comentários, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida grandemente, tá bom? Lembrando que de repente você tem alguma dúvida, de repente que alguma coisa que você quer que a gente comente sobre o assunto, clica aí, tá bom? A gente vai estar fazendo questão de estar comentando a respeito daquilo que de repente é dúvida para você. E de repente a gente pode ter passado, né, por esse problema, por essa questão, por essas experiências, vamos chamar assim. Deixa eu ver o seu comentário da Maria Antônia. Ela escreveu assim, olha, cada parte do nosso corpo com um tipo de revestimento, proteção, e comparando com a proteção espiritual. Bem isso aí, Maria. E olha que eu não ia comentar sobre, mas o apóstolo Paulo, ele é usado grandemente por Deus para fazer esse comentário no mundo espiritual, porém, a gente está falando assim de alguém que, puxa, além de ser judeu, da tribo de Benjamim, ele tinha cidadania romana. Roma era a elite, né, do império na época. Roma era o que dominava. Então o apóstolo Paulo conhecia muito bem a respeito disso, tanto pelas, né, um monte de vezes que ele foi preso, e por soldados romanos até mesmo, e por pregar o evangelho, ou seja, então ele conhecia muito bem quando ele falava a respeito do que soldado, do que é proteção, do que é estar revestido, do que é ser prudente, do que é vigiar. Ele sabia muito bem, com certeza, porque ele foi prisioneiro por tantas vezes por causa do evangelho, né? Mas é bem isso, irmã Maria. Então, na próxima semana a gente vai dar sequência nesse mesmo assunto e vou pedir as considerações finais para o Valdeci, uma última palavra, ou não sei, que Deus tem colocado no teu coração. Sim, com certeza, pastor. A gente está aí, igual o senhor comentou, e a gente, infelizmente, a gente tem horário para tudo, né? A gente tem horário para começar e para acabar. A gente, se fosse pela gente, a gente falando, eu costumo sempre dizer que quer ser meu amigo, fale de Deus comigo. Então, quando a gente está, parece que ali conversando, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está esclarecendo as dúvidas uns dos outros ali, a gente está crescendo, a gente está nesse processo aí de crescimento. Então, é muito edificante, é muito, para mim, uma honra estar dividindo esse momento aí com o senhor aí, com o pessoal aí que está aí na live aí, e com certeza foi de grande proveito, foi um aprendizado e tanto aí,
E estamos aí à disposição aí para estar aí fazendo esses momentos, para estar tendo esses momentos aí, para aprendermos, para caminharmos juntos aí. Interessante, eu gostei muito desse momento. Legal. E agradeço a Deus mais uma vez aí pela vida dos amados, tá bom? Que participaram com a gente, sua vida em nome de Jesus. E se não fosse por vocês, esse momento com certeza não teria graça, esse momento não seria possível. Aquilo que a gente sempre comenta, não existe patrão se não existe funcionário, não existe pastor se não existe ovelha, não existe pais se não houver filhos. Então, a gente aqui seria algo muito vazio se vocês estivessem participando com a gente. Tá? Obrigado mesmo, um beijo no coração de vocês. Todas as pessoas que eu comentei, alguns que eu não comentei também, eu preciso sair da página para ver quais são. Querido, mas Deus abençoe em nome de Jesus sua vida, que Deus possa acrescentar muito, muito, muito sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, onde você colocar suas mãos, seja abençoado. Obrigado pelo crédito, tá bom? Que você tem dado para a gente. E, querido, que a palavra de Deus possa ter entrado no teu coração, eu creio que entrou e com certeza você vai ser muito mais abençoado ainda do que você já é, tá bom? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Obrigado, Valdeci. Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe aí. Foi um prazer estar com vocês aí, com o pessoal aí. Eu estou aqui só no... Não está dando para me ver aqui quem está aí junto aí na live aí, mas eu creio que quem entrou aí, quem abriu o coração aí foi edificado pelo Senhor nessa noite. E estamos aí. Esse assunto é bem amplo e até surgiu algo no meu coração aqui de estar testemunhando sobre batalha espiritual, mas vamos deixar um gostinho aí para a próxima aí, para a gente estar falando mais, que esse assunto é bem longo, mas foi um prazer estar com vocês aí, e que Deus possa continuar com vocês, cada um dos seus lares aí, que Deus possa revestir vocês de toda a armadura aí, deixada por Ele, e que juntos aí nós possamos vencer as ciladas aí que o mundo aí, que nos tempos de hoje aí estão acontecendo, e são muitas, hein? Então nós devemos ser revestidos mesmo. Um grande e forte abraço aí a todos aí, um beijão no coração de todos. Deus abençoe.